Capítulo 4. Manutenção preventiva e solução de problemas. Vamos começar por falar sobre manutenção preventiva e ver a sua importância. Que benefícios tem existir numa organização com um parque informático, seja ele pequeno, seja ele grande? Que benefícios tem nós termos um bom plano de manutenção preventiva? A principal vantagem de um plano de manutenção é garantidamente prolongar a vida dos equipamentos informáticos. Quando nós delineamos um plano de manutenção, aquilo que nós temos que ter em conta essencialmente são estes dois fatores que estão presentes neste slide. Portanto, a localização e o ambiente em torno do computador, que vão influenciar muito o tipo de manutenção que vai ser necessário fazer aos diversos computadores, porque inclusivamente dentro da mesma organização nós podemos ter ambientes completamente distintos e o plano de manutenção de uns computadores pode não ser o mesmo plano de manutenção dos outros, e depois, claro, o tipo de utilização do computador. Quando falamos de localização e ambiente, falamos essencialmente ou damos aqui algum ênfase a ambientes muito sujos, como é o caso de estaleiros de obras que têm muito pó, oficinas de automóveis, de motas, que têm também imenso pó, e alguns tipos de indústria que vão requerer, se calhar, planos de manutenção um bocadinho mais minuciosos em termos da manutenção que é feita, ao contrário, por exemplo, de computadores que se encontram em escritórios, em ambientes perfeitamente limpos, e que se calhar não precisam de ter uma manutenção assim tão exaustiva em termos por exemplo, da limpeza dos componentes internos. E depois o tipo de utilização do computador também pode levar a que diferentes segmentos da rede, por exemplo, possam ter intervenções de manutenção diferentes. Por exemplo, as redes de escolas, de universidades têm altas taxas de tráfego, o que faz com que, por exemplo, a quantidade de ficheiros potencialmente perigosos para a rede e para os computadores passa a ser maior e, portanto, faz com que fazer scans, portanto, varrimentos para remoção de vírus, malwares, tornam-se necessários serem feitos com muito mais frequência do que se faria habitualmente, ainda que se possa agendar esse varrimento e essa remoção de vírus. Um plano de manutenção preventiva pode incluir que nós, forçosamente, de X em X tempo, façamos esse varrimento e essa remoção dos vírus. Agora, em termos de questões um pouco mais físicas, em relação à sujidade, como é que nós conseguimos remover sujidade dentro de um computador? A principal sujidade que um computador está sujeito é, sem dúvida nenhuma, o pó, o pelo de, eventualmente, animais de estimação, se for um computador de casa, numa casa, por exemplo, com gatos, ou com cães de pelo longo e principalmente os gatos que gostam muito da torre do computador quentinha e andarem ali a encostar-se, e pronto, naturalmente que encontram-se nesse tipo de ambientes, encontram-se muitos pelos de gato presos nas grelhas dos ventiladores, casas que acumulam muito pó, a mesma coisa, tal como está aqui ilustrado nesta fotografia. Esta fotografia mostra precisamente aqui este acumular de pó neste ventilador, que por acaso é um ventilador que até fica na parte de baixo, porque estão aqui os pés desta torre. Portanto, estamos a falar aqui de um ventilador que está aqui muito sujeito ao pó do chão. E, portanto, o pó deve ser limpo, existem espanadores próprios, existem também uns pincéis antistáticos que permitem, ou umas escovas que permitem a remoção deste tipo de pó. O problema do acumular do pó, para além da sujidade, obviamente, é o facto de impedir o normal fluxo de ar, portanto, a entrada de ar quente para arrefecer o interior a atmosfera interior do próprio computador. Os componentes depois sobreaquecem e podem efetivamente danificar-se. Para a remoção deste pó, para além das escovas antistáticas, existem também aspiradores antistáticos que podem ser usados com baixo fluxo de ar. Aqui no próximo slide eu mostro-vos aqui dois exemplos do que são, por exemplo, à esquerda temos aqui estas escovas
antistáticas e à direita temos o exemplo de um aspirador antistático. Portanto, como é que vocês conseguem perceber isto? Basta ler a descrição dos equipamentos e conseguem, neste caso os componentes, e conseguem perfeitamente encontrar em muitos sites da internet. Depois, continuando na manutenção preventiva, em relação aos componentes internos, componentes que devem de ser regularmente inspecionados, módulos de memória RAM também acumulam muito pó, o slot fica cheio de pó, torna-se necessário tirar o módulo de memória RAM, podemos usar uma borracha branca para passar nos contactos para garantir que eles ficam todos limpos, usar uma escova, um pincel antistático para passar nos slots de memória RAM, o cooler do processador, ao fim de algum tempo, se calhar instalarmos ou termos um software de monitorização de temperatura do processador, lermos quais são qual é a temperatura normal de funcionamento e perceber se realmente ele está ali uns 5, 6 ou 7 graus acima do que é normal e se calhar percebermos que o cooler do processador precisa de massa térmica nova e fazermos esse tipo de verificação. Perceber se os dispositivos de armazenamento também têm muito pó acumulado, as placas de expansão, os cabos que são também uma fonte muito grande de acumular de pó, de acúmulo de pó, e também a fonte de alimentação, tendo em conta que também costuma ter um ventilador, tem uma grelha também, que pode de facto acumular, é mais um potencial componente para acumular pó dentro do nosso computador e para trazer pó para dentro do computador, tendo em conta que também tem um ventilador. E depois, claro, o teclado e o rato. E hoje, nos tempos em que vivemos, em que temos a questão da higienização das superfícies e de todos os materiais e os componentes e as ferramentas que utilizamos, o teclado e o rato normalmente não são normalmente não são alvo de grande limpeza, mas torna-se muito necessário. Inclusive há umas latas de ar comprimido que ajudam a disparar ar contra as teclas ou no espaço entre as teclas, porque há muitos cabelos, muito cotão, por exemplo, pessoas que infelizmente pela natureza do que fazem, acabam por ter que comer em frente ao computador, em cima do teclado, depois caem migalhas, caem clipes, caem agrafos, encontra-se tudo e mais alguma coisa no meio das teclas de um teclado de um computador. Uma lata de ar comprimido ajuda porque consegue disparar ali o ar pelo meio das teclas e soltar pelo menos o cotão, algumas migalhas, consegue-se soltar. Este também é um tipo de manutenção preventiva que se deve fazer, portanto andar aqui a correr os componentes para perceber se eles têm muito pó, se não têm muito pó. Vocês poderão fazer esta experiência que é nas vossas escolas, nos vossos locais de trabalho, onde experimentar, se tiverem a oportunidade para isso, obviamente, abrir um computador que que esteja situado no chão e na mesma sala ou noutra sala, mas preferencialmente na mesma sala, abram um computador dessa mesma sala, mas que esteja em cima de uma secretária e vejam a diferença do acumular de pó. É abismal. Ora bem, algo que também é importante como manutenção preventiva, mas principalmente deve-se criar este ambiente para, acima de tudo, para que os nossos computadores possam ter uma vida útil prolongada, é a criação de um ambiente de temperatura e umidade excelente. Então, a temperatura de ambiente para um computador pode variar entre os 10 e os 28 graus, sendo que entre os 20 e os 24 graus, digamos que é considerada a temperatura ambiente ótima para o funcionamento de um computador. Da mesma forma, um computador também consegue operar sem qualquer problema com taxas de umidade na ordem entre os 40% e os 60%, sendo que estes valores já são valores que requerem aqui algum alerta, tal como este gráfico que temos aqui em baixo. Portanto, os valores ótimos de temperatura e de umidade são estes que estão aqui em baixo. Portanto, de 20 a 24 graus e de 45 a 50 graus, de 45 a 50% de umidade. Quando falamos de umidade, ao baixarmos para próximo dos 40 ou ao aumentarmos para próximo dos 60, entramos no nível de alerta. Alerta porquê? Porque estamos no limiar da umidade poder criar grandes problemas ao nosso equipamento. Isto é, quando a umidade baixa em demasia, o ar fica excessivamente seco, o que potencia o desenvolvimento ou o acumular de eletricidade estática. Isto faz com que possa haver uma descarga em algum circuito e algum componente do nosso computador possa ficar danificado. Quando a umidade aumenta para valores acima dos 70%,
temos o contrário, que é passamos a ter uma atmosfera extremamente úmida e pode acontecer, como diz aqui neste texto, pode causar a condensação interna. Então, pequenas gotículas de água podem ficar em cima das placas, ou podem ser geradas em cima das placas, podem-se formar ali essas gotículas em cima das placas e pode haver algum tipo de curto-circuito na placa, ou inclusivamente a placa possa queimar numa das suas secções. Em relação à temperatura, nós já fomos falando aqui ao longo do curso, especialmente na parte do processador, quando a temperatura está em valores ali à volta dos 15 graus, significa que a temperatura está a descer muito. Portanto, ao descer muito, podem ser criados também aqui, se está a descer a temperatura, podem ser criados aqui níveis de umidade muito grandes. Portanto, a temperatura pode ser uma temperatura muito baixa, o que não é muito comum de acontecer, a menos que se usem sistemas de arrefecimento que efetivamente possam levar a que essa situação ocorra. Agora, quando a temperatura está ali à volta dos 15 graus, numa situação destas, é a temperatura de alerta para percebermos, para monitorizarmos com mais afinco a temperatura. No caso dos componentes internos do computador, o que nos preocupa mais não é tanto as temperaturas mais baixas, a menos, como eu disse há pouco, estejamos a utilizar sistemas de refrigeração mais evoluídos ou eficientes, e que possam realmente levar a um abaixamento drástico da temperatura dos componentes, mas o que nos preocupa na temperatura é quando a temperatura aumenta. Então, nós temos aqui este valor, que são os 28 graus, que é um valor de referência, que é o valor de alerta. É um valor de alerta porque, a partir daqui, sendo que vocês têm processadores que funcionam perfeitamente bem a 45 graus, agora, o que é dito, portanto, estes valores que vocês encontram aqui neste chart foram retirados dos valores ótimos de funcionamento de data centers, e o que é considerado é que acima dos 30 graus a temperatura deve ser controlada de forma a não criar uma atmosfera superior a 30 graus, sob pena de não haver ar fresco a entrar para dentro dos computadores e a refrigeração não ser eficiente e algum componente poder sobreaquecer. Ainda que os nossos computadores domésticos funcionam perfeitamente bem acima dos 30 graus. Contudo, nós estamos aqui a lidar com computadores no seu todo, tanto são os computadores domésticos como são os computadores do serviço, portanto, os nossos postos de trabalho, como poderão ser também servidores. E aí não há como facilitar. Portanto, temperatura entre os 20 e os 24 graus, portanto, perfeitamente climatizada a sala, e a umidade também controlada na ordem dos 45% a 50%. Atualização de software também faz parte do plano de manutenção preventiva, isto é, devemos sempre garantir que os sistemas operativos estão atualizados e que os patches de segurança estão sempre instalados. Muitas vezes o que se faz é criam-se rotinas para que estas atualizações possam ser feitas automaticamente. Contudo, não há nada como ir verificando se essas atualizações estão a ser feitas, porque não é propriamente incomum aparecerem situações em que se descobrem vulnerabilidades de segurança em determinados componentes dos sistemas operativos, e depois é uma corrida contra o tempo para tentar fazer essas atualizações ou instalar os patches de segurança. Portanto, deve fazer parte do nosso plano de manutenção preventiva a verificação de atualizações de patches de segurança do nosso sistema operativo e de algum software que nós tenhamos instalado e que utilizemos, por exemplo, ERPs, bases de dados. Esse tipo de softwares também muitas vezes requerem, programas de faturação, requerem que nós tenhamos sempre esses programas devidamente atualizados, porque as empresas que os produzem, que os fabricam, também vão estando alerta e atentos a vulnerabilidades de segurança, e vão corrigindo com patches de segurança e com atualizações. Como eu disse há pouco, podem ser criados agendamentos, portanto nós podemos aqui criar um conjunto de agendamentos que nos facilitam muito o nosso trabalho enquanto responsáveis pelo parque informático, mais na parte da manutenção, mais relacionado com a manutenção preventiva, e esses agendamentos da manutenção de software podem ser usados para rever e instalar atualizações de segurança e de drivers, atualizar ficheiros com as definições de vírus
e fazer as verificações de vírus, spywares, malwares, por aí fora. A remoção de softwares indesejados ou que simplesmente não são utilizados e que não estão ali a fazer nada e podem ser um potencial foco de risco, porque eles podem ter uma vulnerabilidade de segurança, pode haver uma quebra de segurança nesse software e acabamos por ter uma porta aberta para o nosso computador. Portanto, se são softwares que nós não utilizamos, podemos perfeitamente desinstalá-los, que não os utilizamos e não temos perspectiva de os utilizar, obviamente. E ainda a verificação de erros nos discos e a desfragmentação, caso seja necessário, apesar de no Windows 10, como teremos a oportunidade de ver lá mais à frente noutro capítulo, a desfragmentação acontece de forma automática. Ora bem, tal como eu vos disse na nossa sessão anterior, o processo de identificação e solução de problemas é um processo que a Cisco dá um ênfase muito grande. Isto é, a Cisco desenvolveu ou tem um método em 6 passos que, ao ser aplicado, permite que nós não só possamos corrigir um problema, como o fazemos de forma metódica e, à medida que vamos fazendo processos de solução de problemas, de resolução de problemas, nós vamos criando uma base de conhecimento muito grande para problemas futuros. E, portanto, este processo deve ser visto à luz de problemas mais complexos, mas também à luz de processos processos de identificação e solução de problemas mais simples. Ele consegue abarcar aqui todo o tipo de problemas. Contudo, para alguns problemas de resolução mais simples, se calhar aplicar este processo pode ser uma tarefa um bocadinho penosa, porque se calhar temos mais trabalho a aplicar este processo quando nós conseguimos identificar à primeira esse problema. Se for uma situação dessas, obviamente nós avançaremos para a solução do problema, porque nós próprios, na nossa cabeça, com a experiência que vamos tendo, acabamos por conseguir resolvê-lo. Contudo, quando são aqueles problemas que nós temos que efetivamente procurar uma solução, experimentar um conjunto de coisas, este processo que vocês vão ver em 6 passos é muito interessante de ser aplicado, porque permite que vocês não só resolvam este problema, como, atenção, o processo não vos dá a solução, dá-vos simplesmente um método que vocês podem utilizar para conseguir chegar à solução de forma mais eficiente. Mas principalmente esse método depois pode ser reaplicado ao mesmo problema quando ele voltar a acontecer. Obviamente que vocês neste momento poderão pensar, ok, mas se o problema voltar a acontecer, eu acabei de o resolver, portanto vou saber como é que se faz de cor e salteado. É um facto. O problema é que muitas vezes nós fazemos uma reparação num determinado momento e aquele problema volta-nos a acontecer, ou voltamos a ter o mesmo problema passado um ano e meio ou 6 meses, em que já não nos lembramos como é que reparamos. Temos ideia mais ou menos como é que fizemos, mas já não temos noção real de como é que fizemos. Se seguirmos este processo que vamos ver agora, vamos ter um conjunto de recursos que nos vão ajudar a resolver esse problema. Então, a primeira etapa, ou melhor, o processo decorre em 6 etapas, como nós vamos ver, e o objetivo é que vocês percebam que ele tanto pode ser aplicado em soluções simples como em soluções mais complexas. Então vamos começar. Aqui está o processo. Primeiro passo, identificação do problema. Portanto, vamos tentar perceber qual é o problema. Muitas vezes o problema não é aquele que nós estamos a ver. Portanto, aquele problema, nós estamos só a ver o efeito, portanto, estamos a ver o resultado do problema e o problema está muito para além daquilo que nós estamos a ver. Então, o que é que nós temos que fazer de seguida? Estabelecer uma teoria de causas prováveis. Portanto, perceber, ok, este é o problema, o que é que pode ter levado a isto? E depois vamos fazer o quê? Vamos testar essa teoria e vamos determinar a causa do problema. Ok, vou dar um exemplo simples. O computador não liga. O computador não liga, podemos estabelecer uma teoria de causas prováveis. Ok, pode ter o cabo da fonte de alimentação desligado. Pode ter o cabo partido. Pode a fonte de alimentação ter queimado. Pode haver um conjunto de coisas. Então, como é que nós testamos a teoria para determinar a causa? Se calhar vamos ter que averiguar se os cabos estão bem ligados, temos que averiguar se há corrente nas tomadas e pronto. E vamos testar a teoria para determinar a causa. A partir do momento que identificamos, portanto, se até aqui os 3 passos correram bem, significa que nós no terceiro passo já testamos e identificamos o problema. O que é que vamos fazer agora? Vamos pensar, ok, então como é que eu vou solucionar isto? Ok, se é o cabo que está desligado, vou ligar o cabo e está feito. Se o cabo está partido,
porque alguém o partiu, por exemplo, se o computador está no chão, por vezes as senhoras da limpeza estão a lavar o chão, a equipa de limpeza vai limpar o pó do computador, desvia um pouco e facilmente desliga um cabo. E o que é que nós fazemos? Depois de ligarmos o cabo e de testarmos se o sistema está totalmente funcional, neste passo ainda podemos fazer uma coisa que é, podemos tentar perceber de que forma nós conseguimos prevenir que num futuro tal situação não aconteça. Podemos deixar um alerta para a equipa de limpeza que, ao desviar os computadores, façam atenção para não desligar nenhum cabo, ou, inclusivamente, podemos mudar o computador de sítio para que a equipa de limpeza possa fazer o seu trabalho sem afetar o normal funcionamento dos computadores. E depois o ponto principal deste processo, que é aquilo que eu considero o principal, que é a documentação do problema, da solução e o processo de resolução. Se usarmos algum tipo de software, se usarmos algum tipo de placa ou de componente para fazer aquela reparação, se tivermos que seguir se seguimos um tutorial na internet e conseguimos chegar à solução, documentar isso, guardar esse documento. Eu dei-vos este exemplo na aula passada, que é nem que seja uma pasta no vosso computador em que vocês pegam na solução que encontraram num site, imprimem para um PDF, geram um PDF, qualquer coisa, e enfiam o PDF dentro daquela pasta. Um dia mais tarde vocês sabem que têm ali a solução, mesmo que estejam lá 50 ou 60 ou 100 ficheiros, vocês sabem que tem, ali dentro está a solução do vosso problema. É só uma questão de procurar. Agora vamos olhar para estas etapas todas, uma por uma, para vocês ficarem a conhecer. Então, o primeiro passo, primeira etapa, identificar o problema. O que é que normalmente se faz nesta etapa? Cordialmente estamos a falar com o cliente, porque é o cliente que nos vai ter que transmitir as informações relativas à identificação, para que nós consigamos identificar o problema. Portanto, podemos recolher informações do nome da pessoa, pessoa de contacto, moradas, telefones, informações do cliente. Depois, podemos também obter informações relacionadas com a marca e modelo do computador, qual é o sistema operativo, qual é o ambiente de rede em que aquele computador costuma funcionar, que tipo de ligação à internet é que faz, esse tipo de informações. Para quê? Para que nós possamos conhecer melhor a máquina que temos à frente. E depois, a descrição do problema. Aqui é que existe uma grande... É aqui que reside a grande questão da identificação do problema. Porquê? Porque nem sempre, nós sempre quando nos entregam um computador, a pessoa que nos entrega o computador vai-nos descrever um problema. E normalmente nós partimos para este processo com base naquilo que a pessoa nos vai dizer. Então, isto vai depender muito da forma como nós vamos permitir que o cliente explique o problema. Porquê? Nós temos de usar dois tipos de perguntas, que são as perguntas abertas e as perguntas fechadas. As perguntas abertas são perguntas do tipo: então o que é que aconteceu? E o que é que vai acontecer? Então o que é que aconteceu? Se eu apanhar à minha frente alguém que é muito objetivo, vai-me explicar exatamente aquilo que aconteceu. Olha, cheguei de manhã, carreguei no botão e o computador não ligou. Mas também posso apanhar alguém que gosta de conversar e começa-me a contar a história de que aquela manhã foi terrível, porque em casa entornou o leite dos cereais dos miúdos, depois teve um acidente de carro a caminho do escritório, e depois quando entrou no escritório foi tirar um café e deixou cair a chávena e sujou-se toda de café, ou sujou-se todo de café, e às tantas vocês só querem que a pessoa explique o que aconteceu ao computador e a pessoa está-vos a contar todos os azares que teve até que chegou à frente do computador. E portanto este é o problema das questões abertas, é que em muitas circunstâncias pode nos levar a uma perda de tempo, porque o que nos interessa perceber é qual é que é o problema do computador. E depois temos sempre de ter noção que temos à frente alguém que está com um problema no computador e não tem, tem o estado de espírito de quem tem um problema que quer vê-lo resolvido. Portanto, também nós não podemos depois aqui estar a interromper a pessoa e por isso temos que tentar ao máximo limitar aquilo que a pessoa vai dizer. Obviamente que há situações em que a pergunta tem que ser mesmo aberta, em que a pessoa tem que explicar por si qual é o problema, mas depois nós podemos ir complementando com perguntas mais fechadas, que é: mas tentou ligar o computador e verificou se o cabo estava ligado, acendeu-se alguma luz, e a pessoa só vai respondendo sim ou não, ou vi, não vi, ou liguei ou não liguei, ou verifiquei, não verifiquei, e nós vamos conseguindo filtrar aqui um bocadinho a informação. E depois por vezes também acontece aquelas pessoas que até não gostam de falar muito, querem explicar o problema o melhor possível, mas não entendem, não conseguem entender o que aconteceu ao computador. Então, para vos dizer que o computador está completamente desligado, começam por vos dizer que não está a acontecer nada, não se passa nada com o computador, ou o computador está parado, e nós olhamos para um computador parado, o que é que nós estamos? Imaginem que nós estamos do outro lado de uma linha telefónica, o computador está parado, mas está parado que é bloqueado. Sim, não dá nada.
Mas não dá nada, como assim? Porque não dá, reparem, a pessoa está a descrever como tu está desligado, simplesmente. Mas podes ver como tu está parado, não dá nada. Mas não dá nada o quê? Está bloqueado. Só que para nós o bloqueado se calhar é ter o ambiente de trabalho do sistema operativo e o rato não mexer, o teclado não mexer, ele está ali completamente bloqueado no sistema operativo. E outra pessoa, para outra pessoa estar bloqueada, estar ali desligado, que não funciona. E portanto nós temos, este é talvez o maior desafio, que é quando do outro lado está alguém que não consegue entender o problema que o computador tem e não o consegue transmitir. Quando estamos cara a cara com a pessoa, em frente ao computador, torna-se mais fácil, porque nós próprios vamos ao encontro do problema, tentamos identificar o problema experimentando. Quando não é possível, então temos que recorrer aqui a um conjunto de. Isto é só um exemplo de algumas questões que nós podemos usar para identificar o problema, como é o caso de perguntar se apareceram mensagens de erro, por exemplo, no arranque, se a pessoa ouviu uma sequência de bips, se os LEDs piscaram de uma maneira estranha. Por vezes não são só os LEDs da torre que piscam, por vezes são os LEDs do próprio teclado, com o caps lock, eles fazem ali uma combinação de luzes que também requer ou indica alguma coisa, ou por exemplo o caps lock ficar a piscar durante um X número de vezes. Em alguns portáteis, por exemplo, é uma forma de demonstração de erro, portanto de output de erro, e resultados do post, portanto perguntarmos à pessoa ou vermos se no post apareceu alguma mensagem de erro ou se o post decorreu normalmente e ouviu-se aquele bip de confirmação de que todo o hardware respondeu corretamente. Pronto, esta é a primeira fase, que é aquela que nos vai permitir identificar o problema. A segunda fase, que é, ok, nós já tentámos, já percebemos o que é que aconteceu, pelo menos já sabemos o que aconteceu e o que é que a pessoa está a experienciar, e então o que é que nós vamos fazer? Vamos estabelecer uma teoria de causas que podem ter levado a isso. Ok, o computador não liga, então das duas uma. Ou tem a fonte de alimentação queimada, ou o cabo está mal encaixado, ou o cabo está cortado, trilhado, ou simplesmente não está a funcionar corretamente. Pode não haver corrente naquela tomada, pode ter disparado um disjuntor no quadro, pode mesmo não haver corrente elétrica, pode ter havido um problema naquela calha técnica e aquela tomada estar desligada. Tudo isto nós vamos estabelecer esta teoria para quê? Para a partir daqui, estabelecendo uma teoria ou um conjunto de teorias, nós depois podemos despistar para quê? Para chegar ao passo 3, que é quando nós testamos a teoria para determinar a causa. Ok, a fonte de alimentação está queimada. Como é que eu consigo ver isto? Há uma análise empírica que nós podemos fazer à fonte de alimentação, que é encostar o nariz ao ventilador da fonte de alimentação. Se cheirar a plástico queimado, a fonte de alimentação provavelmente estará queimada. Portanto, se eu garanti que há corrente elétrica na tomada, o cabo elétrico está a funcionar corretamente, a fonte de alimentação está a receber corrente elétrica, e quando eu carrego no botão para ligar o computador não acontece nada e cheira uma plástico queimado na fonte de alimentação, eu acabei de testar uma teoria que é a fonte de alimentação está queimada, e muito provavelmente estará. Depois é evidente, eu posso abrir a caixa, posso testar a fonte com um multímetro para garantir que ela está mesmo está plenamente funcional. Com a experiência, vocês, este cheiro característico de plástico queimado que indica que a fonte está queimada, vocês vão conhecê-lo às vezes nem sequer precisam de chegar lá perto, que se ela queimar enquanto vocês estiveram ali, o cheiro vai chegar ao pé de vocês, porque é um cheiro que se sente quando essa situação acontece. Pronto, então o que é que nós fazemos neste terceiro passo? Ok, nós já criámos ali uma teoria sobre o que é que pode ter acontecido e vamos testar essa teoria para garantir que chegamos à real causa do problema. Então, assumindo que, ok, eu cheirei a fonte de alimentação, sim senhora, ela cheira mesmo a queimado, portanto ela queimou verdadeiramente, o que é que eu faço? Passo para o passo número 4, que é, vou estabelecer um plano de ação para resolver o problema, implementar a solução e, se for caso disso, ainda posso criar medidas preventivas. Sendo que no passo 5 as medidas preventivas também surgem no passo 5, como poderão ver aqui, cá estão elas, as medidas preventivas. Eu logo na parte
deste passo da implementação da solução, posso começar a pensar nas medidas preventivas. Porquê? Porque ao estabelecer um plano de ação e ao resolver, eu já estou a perceber, já tenho uma perfeita consciência do que é que levou àquela situação, tenho perfeita consciência do que é que se passou e, portanto, ao resolver o problema também consigo pensar logo numa forma de mitigar futuros problemas semelhantes. Então, este passo é o passo de estabelecer o plano de ação e resolver o problema e implementar a solução e de começarmos a pensar na prevenção destes problemas no futuro. Como é que nós estabelecemos um plano? Ora, se for uma situação, como eu acabei de referir, uma fonte de alimentação queimada, qualquer componente que nós percebamos que está defeituoso, simplesmente substituímos esse componente e está feito, e está resolvido o problema. A questão fundamental é que, por vezes, nós não conseguimos... Ok, nós já percebemos qual é que é o problema. Imaginem, vocês não conseguem aceder por exemplo, ao NetAcad da Cisco e já tentaram tudo e mais alguma coisa e não conseguem... Aquele computador não consegue aceder ao NetAcad da Cisco porque está sempre o problema do login. Ora, se nós... Ok, já testámos para ter a certeza que o problema está no browser. Porquê? Porque com aquela conta do utilizador fomos ao nosso telemóvel, fomos a outro computador e conseguimos fazer login tranquilamente. Portanto, o problema não está no meu login, porque eu noutro computador consigo fazer o meu login. Naquele computador, seja com o meu login, seja com o login de qualquer outra pessoa, eu não consigo entrar naquele site, dá-me sempre ali um problema de login. Como penso que já aconteceu aqui a uma ou outra pessoa no curso e acontece muitas vezes aqui no NetAcad. Então, o que é que eu posso fazer? Ok, se eu já desinstalei o browser, voltei a instalar o browser, instalei um browser que não tinha lá e continua a dar o mesmo problema, se calhar está na hora de recorrer a outro tipo de bases de recursos para a solução de problemas. Nomeadamente, recorrer, por exemplo, a colegas que possam já ter passado pela mesma situação, e esta é talvez de todas aquela que eu destacaria, porque este know-how que normalmente os técnicos têm, até vou colocar aqui um asterisco, porque este know-how e esta partilha de informação é fundamental, porque já mais alguém passou por isto e, portanto, essa pessoa provavelmente já conseguiu resolver o problema. Portanto, não vamos perder tempo. É um bocadinho a lógica de não reinventar a roda. Ok, se alguém já perdeu tempo e já queimou aqui, como se costuma dizer, algumas pestanas para conseguir chegar à solução deste problema, se calhar vamos recorrer a essas pessoas e conseguimos mais rapidamente chegar a uma solução. Quando essa situação não é possível, temos, por exemplo, as FAQs do fabricante do produto, se for um componente, ou as FAQs, neste caso, do NetAcad da Cisco. Por exemplo, há sites técnicos que também nos ajudam, se for um problema de hardware, há fóruns online. Depois temos a falar de componentes físicos, temos os manuais dos equipamentos, os manuais dos próprios componentes, temos a própria pesquisa na internet que nos pode ajudar a isto. Mas o importante é, ok, nós já sabemos, já identificámos o problema, já testámos... Portanto, já definimos uma teoria de causa provável, já testámos essa teoria para ter a certeza que esse é que é o problema e a seguir vamos estabelecer um plano, digamos que um plano de ataque. Ok, um plano de ataque, resolvemos o problema e começamos a pensar no quê? Começamos a pensar nas medidas preventivas. Então, o quinto passo, que é o passo de verificação do pleno funcionamento. Ok, já fizemos a reparação, garantimos que está tudo a funcionar e vamos implementar as medidas preventivas quando é possível, porque nem sempre é possível aplicar medidas preventivas. Aquela questão da fonte de alimentação, por exemplo, quando a equipa de limpeza efetivamente faz algum tipo ou causa aqui algum tipo de problema, nós podemos implementar medidas preventivas, por exemplo, colocar o computador um bocadinho mais alto em cima de uma plataforma, de maneira a que a esfregona possa bater nessa plataforma e não diretamente na torre. Isto é um exemplo. Ou, por exemplo, se o problema está porque nós descobrimos que naqueles computadores os utilizadores costumam instalar muitas aplicações e para fazer downloads, para ver vídeos, e que levam depois à instalação de malwares, vírus e spywares e esse tipo de software, se calhar uma medida preventiva será bloquear o acesso à instalação de programas, por exemplo, criando uma conta com um nível de permissão inferior, por exemplo, uma conta de convidado ou uma conta de utilizador padrão que não possa fazer instalação de software. Pronto, estas são as medidas preventivas que nem sempre podem ser implementadas. Há situações que acontecem e que nós não conseguimos implementar medidas preventivas porque elas não existem para determinados tipos de
de avarias ou de problemas. Mas pronto, o passo número 5 é verificar o pleno funcionamento do sistema, e aqui é basicamente, há aqui este conjunto de procedimentos que nós devemos garantir, que é não confiar na sorte e achar que, ok, já está tudo resolvido, não preciso fazer mais nada. Não, reiniciem o computador e vejam se continua tudo a funcionar corretamente. Garantam que todas as aplicações que estão a funcionar corretamente, que as ligações de rede e o acesso à internet e aos recursos está plenamente funcional. Se está relacionado com a impressão, imprimam um documento a partir de uma ou de várias aplicações. Garantam que os dispositivos que estão ligados ao computador estão a funcionar corretamente. Garantam também que não existem mensagens de erro e, portanto, no fundo, este passo é para a verificação do pleno funcionamento do sistema e, eventualmente, implementação de medidas preventivas. E até que chegamos ao último passo, que é aquele que eu considero que é o passo mais importante disto tudo, que é aquele que nós chegamos à solução perfeita, entregamos o computador ou continuamos a trabalhar porque resolvemos o problema e nunca fazemos o que aqui está, que é documentar as descobertas, as ações e os resultados. Isto é importante porque, se estivermos a lidar com um computador que nós estamos a arranjar para um cliente, é importante esta documentação. Porquê? Porque nós vamos ter que explicar ao cliente o que é que fizemos. E muitas vezes o procedimento foi tão vasto e fizemos tantas coisas que nós de cabeça não conseguimos explicar ao cliente. E então, se documentarmos aquilo que descobrimos em relação ao problema que o computador tinha, aqui, as ações que nós desencadeámos e os resultados que obtivemos, nós conseguimos descrever estes dois primeiros pontos, que é explicar a solução implementada ao cliente e mostrar ao cliente que a situação ficou resolvida. Olha, está a ver, você entrou aqui dizendo que não conseguia fazer login no NetAcad. Olha aqui, tenho aqui o meu login. Eu agora vou fazer logout na minha conta e o senhor vai fazer login na sua conta para vermos se está plenamente funcional, e o cliente faz. E vocês têm a certeza que o cliente vai para casa e se alguma coisa correr mal na casa dele, ele saiu do pé de vocês com a certeza absoluta de que estava em pleno funcionamento. Entregar um equipamento a um cliente sem lhe mostrar que está a funcionar é um risco muito grande, porque no trajeto entre o sítio onde o computador foi arranjado e a casa, ou o sítio onde o computador vai ficar a funcionar, muita coisa pode acontecer. E o computador pode andar ao rebolão no porta-bagagens do carro e quando chega a casa tem 3 ou 4 componentes que estão desligados, e que é isso que agora impede o funcionamento do computador, mas somos nós que passamos por não ter feito bem o nosso trabalho, porque o cliente não sabe se o computador estava a funcionar, tendo em conta que ele não o viu em pleno funcionamento. Portanto, é importante que ele veja, e quando falo do cliente, falo do computador, da escola, da sala de aula que não estava a funcionar e que nós precisamos de provar ou mostrar que o computador está em pleno funcionamento. Não é só arranjá-lo, desligá-lo e ir embora, é mostrar que efetivamente está em pleno funcionamento. Também podemos entregar ao cliente ou à pessoa a quem arranjamos o computador um descritivo da avaria e da solução implementada, e depois nós devemos, para nós, documentar todos estes passos, detalhar todo e qualquer componente que nós tenhamos utilizado ou algum software. Por exemplo, se instalarmos um software para fazer algum tipo de monitorização ou de reparação ou de correção, guardar o instalador desse software, porque mais tarde podemos utilizar noutro computador e não temos que andar à procura do instalador, porque já ficamos com esse instalador e nessa versão que nós descarregámos foi a que nós usámos e que funcionou. Também era importante guardarem aqui quanto tempo levaram a resolver este problema, por uma questão de memória futura, de vocês perceberem quanto tempo poderão levar até chegar à solução. Então, estes são os passos, portanto, é o processo de manutenção preventiva. Portanto, ou melhor, estes são os planos de manutenção preventiva, ou um exemplo de planos de manutenção preventiva, e o processo de solução de problemas definido pela Cisco. Então, é o fim do capítulo 4 e agora é só fazerem o exame do capítulo. Bom trabalho!